Olá, pessoal! Dando então continuidade às nossas aulas sobre polímeros de engenharia, hoje a gente vai abordar dois principais, que são muito utilizados, são o PET e o poliacetal. Então, iniciando sobre entrando na parte do PET, a gente fala primeiramente, de uma forma geral, sobre os poliésteres. Então, são termoplásticos produzidos a partir da polimerização em etapas, então, de um ácido de carboxílico, mais um glicerol, mais um glicol ou um bifenol. Lembrando que ambos os monômeros precisam ter essa bifuncionalidade para que possa ocorrer então o crescimento da cadeia. Dentro da classificação das cadeias carbônicas, né, ela se classifica então como uma cadeia heterogênea, porque vai apresentar, né, um átomo de oxigênio na cadeia principal. Ela se caracteriza também como uma aromática, vai apresentar um anel aromático e com um grupo éster. Então, uma das grandes características do PET, né, da sua grande aplicação, principalmente, né, na indústria de embalagens, se dá justamente pela presença desses diferentes grupos funcionais que vão gerar interações fracas, né, pela presença do oxigênio aqui, interações do tipo dipolo-dipolo, que são interações, né, mais fracas que a gente viu quando comparado, por exemplo, ao polietileno ou ao polipropileno, e vão gerar características, né, melhores, né, em termos de desempenho mecânico quando comparados aos commodities. Então, em função da presença desse grupo funcional éster. O primeiro poliéster foi funcionalizado em 1930 por Carothers, né? Foi sintetizado então uma fibra sintética e ela apresentava uma baixa temperatura de fusão, no entanto ela tinha uma baixa estabilidade hidrolítica, ou seja, em contato com a umidade do ar ela sofria degradações, né? Então ela perdia propriedades. Foi só em 1946 que Winfield e Dixon descobriram o PET em si, né? O PET como a gente conhece hoje. Ele apresentou uma excelente relação entre as propriedades mecânicas, térmicas e um custo de produção. Então, a partir daí, começou um movimento para uma maior produção do PET. Ele apresentava uma temperatura de fusão bem superior, né, em torno de 265 graus Celsius, e já uma alta estabilidade hidrolítica, ou seja, não comprometia tanto as propriedades em função do contato com um ambiente úmido. Tá? Essa estabilidade hidrolítica, ela foi conseguida, então, justamente por se adicionar esses anéis aromáticos entre essas duas funções éster. Então, como os anéis aromáticos têm carbono e hidrogênio, as interações existentes passam a ser do tipo Van der Waals, as predominantes na presença desse anel aromático em contato com outros anéis de outras cadeias vizinhas. E esses anéis, eles não têm interação com a água tão forte quanto, por exemplo, os agrupamentos éster. Então, isso diminuiu a interação com as moléculas de água, então sem prejudicar, durante o uso, as propriedades mecânicas desse PET produzido. Então, aqui tem o exemplo da polimerização do PET, que você já conhece muito bem. Então, o etileno glicol, né, onde a gente vai ter aqui a dupla funcionalidade do diálcool, e aqui o ácido tereftálico, que também vai apresentar duas funções ácido para gerar esse processo de polimerização. Lembrando que polimerização em etapas sempre gera subprodutos, e nesse caso a gente vai ter a liberação de moléculas de água. E no processo a gente vai ter então a formação do PET como polímero. Algumas características, né, com relação então à estrutura química que o monômero vai apresentar, né? A sequência alifática, então a parte aberta, né, se referindo a essa região aqui, e o oxigênio da cadeia principal, né, presente aqui, são os responsáveis pela flexibilidade que o PET apresenta à temperatura ambiente. Quando, por exemplo, a gente vai pegar uma garrafa de água, a gente pressiona ela um pouquinho, a gente já consegue deformar. É relativamente fácil da gente deformar essa garrafa. Principalmente quando não tem mais nenhum líquido dentro. Mas quando tem um líquido, a gente também consegue aplicando uma força um pouquinho maior, tá? Essa possibilidade, então, é devido a esses dois grupamentos que a gente vê na cadeia principal. Já o anel aromático, então, ele vai fornecer a rigidez que o PET apresenta, no sentido de que se a gente tem uma garrafa, estando ela cheia ou vazia, e a gente deixar ela cair no chão, ele não quebra.
É uma das grandes vantagens, principalmente para o transporte de líquidos, né, é o fato das garrafas caírem e não quebrarem, como por exemplo o vidro, tá? Vai apresentar uma cristalinidade máxima entre 50% e 60%, tá? E em condições muito especiais pode-se alcançar 95%, mas aí precisa de o uso de aditivos, né, que vão favorecer a cristalização, mas de uma maneira geral, natural, o PET não cristaliza mais do que 60%. O PET vai apresentar uma TG relativamente alta, né, sendo então relativamente hum, ah, rígido à temperatura ambiente, né, na temperatura de aplicação, mas permitindo uma maior flexibilidade em função desse tipo de grupamento presente. Há outras propriedades que o PET apresenta. Então, excelente combinação, né, de rigidez e tenacidade, combinado então pela presença desses grupos químicos no mero e em contrapartida pela TG que ele apresenta, tá? Tem uma alta resistência ao calor, estabilidade química indimensional e capacidade de isolamento elétrico. Algumas versatilidades em termos de propriedades, né? Ele pode ser sua morfologia final, dependendo das condições de processamento, ele pode se mostrar um polímero amorfo, ou seja, completamente transparente, que é o que a gente está mais acostumado a ver nas embalagens, né, de água, de refrigerante. Ele pode ser parcialmente cristalino e orientado, então ele vai ter essa característica de ser mais translúcido, ou seja, a gente vai conseguir enxergar ainda através do polímero, mas não com uma nitidez que a gente tem no amorfo. E também vai ter um altamente cristalino, né? Aí vai se apresentar completamente opaco, porque vai mudar totalmente a interação da luz com o polímero, em função da presença desses cristais, dessa grande quantidade de cristais presentes, tá? E são para aplicações mais específicas que esse tipo de PET é produzido. Então, ele apresenta uma excelente resistência a uma variedade grande de produtos químicos, tá? Ele pode ser uma característica que ele tem. Pode ser despolimerizado em presença de água, tá? No entanto, ele é resistente à água quando imerso em temperatura de até 60 graus Celsius. Então, a gente pode, né, se for lavar alguma garrafa para reaproveitar, pode ser colocado em água a temperaturas, né, de 40 graus, temperatura de 50, que é a temperatura de máquina de lavar louça, né? É possível colocar sem provocar uma deformação permanente no PET. Uma das características dele sofrer o processo de despolimerização é que ele pode sofrer o processo de reciclagem química, além de que a gente sabe que o PET na cadeia de reciclagem é um dos polímeros que mais desenvolvidos nessa área, que tem uma maior fatia em termos de reuso e de coleta desses resíduos. Como eu tinha comentado já, né, alguns aditivos que podem ser utilizados no PET, tá? Quando se almeja, então, peças com alta resistência mecânica, dureza superficial, para aplicação em peças injetadas, então se faz uso de agentes nucleantes, justamente porque vai forçar a cristalização das cadeias, e essa cristalização vai levar, né, a uma aproximação das cadeias, consequentemente as propriedades mecânicas vão ser superiores. Podem ser utilizados também auxiliares de fluxo, que são o grande porém é que eles são suscetíveis ao ataque de acetona usado na maioria das tintas e produtos de limpeza. Então, dependendo de algum produto com PET que tenha esses auxiliares de fluxo, se a gente for passar algum produto de limpeza ou alguma acetona, por exemplo, para retirar os resquícios que ficam daquelas etiquetas, né? Seja por infinitas razões, se a gente passar uma acetona para tirar esse resquício dessa cola, vai ficar uma região esbranquiçada, porque vai ter o ataque, então, né, do solvente nas cadeias do polímero. Aqui mostrando, que eu já tinha comentado, né, o PET é um dos que tem mais, né, foi quando a gente fala em termos de reciclagem, aqui a gente tem a composição relativa da produção nacional de polímeros termoplásticos, geração e variação relativa dos resíduos gerados, né, pós-consumo, encontrados nos resíduos sólidos urbanos. Esses dados são um pouquinho antigos, são de 2005, mas a gente já consegue visualizar que o PET está bem na frente com relação a esse setor da reciclagem, tá? Então, em termos de produção, o PET, ele
não tá numa posição ruim, mas ele também não tá entre os melhores, né? PP, IPE e PVC sempre são os mais produzidos, né? Ele tá próximo aqui ao PS. Eles estão próximos. Com a diferença que, quando a gente vai ver a reutilização desse polímero, o PET se encontra aqui com uma concentração de 55,3%. Tá? Quanto que a gente vê aqui que o PE ele também é bem, tá bem avançado nesse quesito da reciclagem. No entanto, o PET ainda tem valor mais agregado. Tá? O PP a gente pode ver aqui. Desculpa, eu estava olhando outro valor. Comparado com o PE, o PET ele se encontra muito acima, né? Como eu já tinha comentado. É em termos de geração de resíduos sólidos urbanos. Claro que o PE é muito maior, afinal de contas ele é um commodity, né? Então, o acesso a ele é muito mais fácil, tá em diversos produtos, principalmente saquinhos descartáveis, tá? Um dos polímeros, então, mais resistentes disponíveis para fabricação de embalagens, né? Apresentando, então, uma boa resistência mecânica, uma boa resistência química, excelente barreira contra gases e odores, então muito utilizado, né, para bebidas gaseificadas, transparência, brilho, baixo custo e leve. Então o PET ele tem uma combinação de diversos fatores que levam ele a esse largo uso na indústria alimentícia voltado para as bebidas. O PET amorfo, falando agora dos tipos de PET, né, o PET amorfo ele vai apresentar, para ele ter aplicações, ele precisa apresentar uma alta massa molecular, uma boa resistência ao impacto, uma boa transparência e baixa tendência a se cristalizar. Algumas desvantagens em relação a esse PET. Então, ele vai ter, né, obviamente, uma menor resistência mecânica, afinal de contas, existe muito mais espaços vazios entre as cadeias poliméricas, consequentemente, uma menor rigidez. Uma menor resistência térmica quando comparado ao PET, cristalizado termicamente, mas no caso não do orientado, que eu vou comentar mais pra frente, e o bi-orientado. Não pode ser exposto a temperaturas superiores a 50 graus. Então ele já vai apresentar uma resistência um pouquinho menor quando comparado aos outros tipos de PET. E aqui nesse caso ele vai ter uma alta permeabilidade a gases. Aí vocês podem parar e se perguntar se esse PET amorfo ele tem uma alta permeabilidade a gases. O PET que a gente compra ele não é transparente, então ele não é amorfo? O que acontece nesse caso? Qual que é a diferença? O PET que a gente tem para as garrafas de refrigerante, então, não é amorfo? Qual que é a diferença entre eles? Tá? O PET amorfo ele pode ser moldado tanto por injeção ou por extrusão. A gente tem um outro tipo de PET, o cristalizado termicamente, mas ainda não orientado, ou seja, é feito adição, né, de aditivos como aqueles agentes nucleantes. Aí eles vão apresentar, então, uma alta resistência mecânica e térmica, vão apresentar uma alta rigidez comparado, então, ao PET amorfo, justamente, né, porque as cadeias estão mais próximas e essa aproximação foi propiciada pela presença desse agente nucleante. Mas ele ainda vai apresentar, então, uma rigidez menor do que o PET biorientado. Ele é frágil, tem um baixo alongamento na ruptura e ele tem uma pequena permeabilidade a gases. Então, já pode talvez ser recomendado para utilizar em bebidas gaseificadas. Agora a gente tem dos últimos tipos do PET, é o biorientado, que é o que é utilizado então para as garrafas que a gente vê por aí. Então ele tem uma alta resistência mecânica e maior rigidez quando comparado ao PET cristalizado termicamente e não é orientado. Ele tem uma alta tenacidade, então ele vai apresentar uma boa resistência ao impacto, porque a gente pode deixar a garrafa cair no chão, né? E aqui sim ele vai apresentar uma baixa permeabilidade a gases, maior propriedade de barreira que o PET cristalizado termicamente e o não orientado. Então, o que acontece? Quando esse PET ele é processado, primeiramente ele sofre o processo de injeção para se fazer as preformas. Então, nesse processo durante esse processamento, o fluxo para gerar essa preforma tende a dar um alinhamento das cadeias no sentido do preenchimento do molde, tá?
Depois que essa pré-forma está pronta, ela é direcionada para um segundo processo, né, para um segundo processamento, que é a injeção sopro. Ou seja, essa pré-forma ela é colocada numa outra máquina, uma máquina de sopro, aonde ela vai ter aí sim o formato final da garrafa que a gente conhece. E aí as cadeias elas passam a ser orientadas no sentido perpendicular ao que elas já haviam sido orientadas no processo de injeção. Esse processo faz, então, com que as cadeias estejam estiradas nas duas direções, por isso chamado bioorientado. Esse processo faz com que, dentre outros fatores, essas garrafas apresentem uma maior resistência mecânica quando comparado àqueles processos em que o polímero é apenas injetado. Ou então, se ele sofre o processo de extrusão e depois ele é soprado. Tá? O que acontece com relação ao PET que a gente vê enfim, nos supermercados, onde a gente pode comprar as bebidas gaseificadas? Por que aquele PET se mostra amorfo? A gente já viu que o PET amorfo tem uma alta permeabilidade a gases. O que acontece é que é utilizado um PET, naturalmente ele é semicristalino. Ou seja, se a gente for injetar uma pré-forma, e dependendo das condições do processo, a gente vai lá, injeta, o material sai do molde, depois de ser resfriado, e dependendo do tempo de resfriamento, ocorre a possibilidade de formação dos cristais e a gente vai ter lá uma pré-forma que é opaca. Se antes disso, e depois ele vai passar por um processo de injeção sopro também, processo de sopro daí, o polímero ele vai continuar sendo opaco, porque já ocorreu a formação ali dos cristais, tá? O que acontece se lá quando a gente está injetando a pré-forma, tá? Injetou a pré-forma, injetou na cavidade do molde, tá lá o formatinho da pré-forma. Só que agora, ao invés de se fazer um resfriamento gradual, um tempo, a gente fizer um resfriamento instantâneo, muito rápido, aqueles cristais que estariam, né, que iriam se formar, eles não conseguem, porque as cadeias já congelaram da maneira como elas estavam depois de preencher o molde. E isso deixa esse PET amorfo. Tá? E é esse, então, né, esse estilo de processamento que é utilizado para obtenção das garrafas carbonatadas. Então, é aquilo que eu estava comentando. Então, o PET, ao sofrer um resfriamento rápido no processo de fabricação, o material não terá tempo para sofrer a cristalização, permanecendo então no estado amorfo. Tem um outro tipo de PET, que é desculpa. Se identifica como CPET, então, para identificar produtos confeccionados com resinas de PET, onde esta apresenta alto grau de cristalização. Então, dentro de uma classificação de venda dos tipos de PET, pode ter esse tipo CPET, mas aí são aplicações mais específicas. Tá? Com relação ao processamento do PET, uma das grandes preocupações que se deve ter é o processo de desumidificação. Então, a gente viu que o PET vai apresentar lá, apresenta a presença do éster, né? Aonde aqui mora o problema. Aonde oxigênio e as moléculas de água do ambiente, eles vão interagir por ligações de hidrogênio. Isso vai fazer o quê? Com que o PET, se ele ficar exposto sem cuidados, ele vai absorver muita umidade do ar. E aí, ao ele ser processado sem ser retirada essa umidade, vai gerar a formação de bolhas, vapor. Isso vai gerar defeitos no produto final. Então, é muito importante fazer todo o processo de desumidificação da mesma forma que as poliamidas, para retirar essa água, que é o máximo possível de água possível que vai existir lá entre as cadeias do PET. Tá? As propriedades podem variar, então, em função da massa molar, da cristalinidade, se foi adicionado algum aditivo, e do percentual de algum comonúmero que foi adicionado. Então, lá para obtenção de algum copolímero. Tá? Que pode ser o ácido isofitálico ou ciclo de metanol. E daí a gente vê, antes disso, né, aqui tem um exemplo de uma pré-forma, então, com um PET amorfo. Aqui ele está semicristalino. E aqui ele se apresenta cristalino. Só para mostrar, ficar bem evidente a diferença entre os três. Então, o PET, quando ele sofre essa polimerização com algum comonômero, que é o que está se utilizando muito nos últimos anos, que é o que é considerado PETG.
Então, é adicionado um comonômero no processo de síntese, tá? Onde ele é modificado, por exemplo, com o ciclo hexano de metanol, tá? Esse comonômero aqui. Isso faz com que o PET, ele tenha sempre que a gente insere um comonômero, a gente está como se fosse inserindo algum defeito na cadeia. Então, ele é um polímero que é amorfo, apesar de ele vai apresentar, né, um bom balanço de propriedades, e ele é utilizado em aplicações específicas, por exemplo, como chapas estudadas. Tá? Então, são aplicações um pouquinho mais nobres, porque esse é um polímero que acaba sendo mais caro. E uma das grandes aplicações desse PETG é para impressão 3D. Então, porque ele acaba tendo, em termos de em termos de impressão, ele apresenta características muito boas. Em termos de temperatura de fusão, é bem mais baixa que a do PET. Está se colocando um defeito na cadeia, né? A contração é muito menor também, dá menos problemas no momento da impressão. Então, ele é muito utilizado. Então, no mercado, o PETG para impressão 3D ele tem um significativo valor agregado. E dependendo da aplicação, né, das peças que são feitas, ele é muito recomendado se fazer com PETG. Tá? Aqui alguns exemplos de algumas aplicações que a gente tem com o PET. Né? As principais são as garrafas, que todo mundo conhece. Alguns utensílios para embalagem de alimentos, chapas que podem ser utilizadas para coberturas, né? Algumas cerdas de vassouras, enfim, escovas. E uma das coisas que é muito utilizado, que a gente vê nos últimos anos que tem um grande apelo, é a formação de fibras a partir de PET reciclado, tá? Para obtenção de roupas. Tá? Então essas são as principais características que o PET apresenta, tá? Para dar mais ou menos uma noção para vocês. O segundo polímero que a gente vai tratar nessa aula é sobre o poliacetal. Ele é obtido, então, a partir do formaldeído, né? Estrutura química aqui bem conhecida de vocês, né? Sendo o aldeído mais simples, então, que vai dar origem a esse polímero. Ele foi sintetizado, então, em 1859, então é um polímero com... Não um polímero, obviamente, como conhecemos hoje, mas o início da tentativa de polimerização foi bem cedo, né? Só a partir de 1950 que se obteve um polímero, então, que pudesse ter alguma aplicação, né, à base de formaldeído, com uma tenacidade e estabilidade adequadas para aplicações comerciais. A primeira foi desenvolvida pela Dupont, né, tanto que o poliacetal hoje de maior... Quando se pensa em poliacetal, se pensa em Dupont, tá? É o de praxe. Recebeu esse nome de Deurin, né, um nome comercial. Ele contém grupos, então, oxigênio intercalado entre as cadeias, né? Características de um éter, né? Para apresentar só o oxigênio na cadeia principal. E também pode ser conhecido como polioximetileno, justamente porque ele vai apresentar um átomo de carbono aqui, né, na cadeia principal. Um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Então, uma estrutura química relativamente simples, mas numa combinação que dá super certo, porque acaba gerando um polímero de engenharia que tem propriedades mecânicas muito, muito boas. Ele pode sofrer também processo de copolimerização, tá? Para se obter, então, polímeros mais estáveis. Se rompe a regularidade da cadeia polimérica adicionando-se outro monômero. Geralmente é um éter cíclico. Pode ser o óxido etileno ou um 3-dioxalano. Tá? Então, éteres cíclicos. Incorporando-se moléculas com dois grupos metilenos consecutivos, se diminui a tendência à despolimerização e se aumenta a estabilidade térmica. Então, a adição desse comonômero, né, a obtenção de um copolímero, ela é muito bem-vinda porque acaba adicionando características que antes eram um pouco ruins ao polímero original, né, ao homopolímero. Então, ao se adicionar o óxido de etileno ou o dioxalano, se melhoram as características do poliacetal, no caso, poliacetal copolímero. Aqui tem, então, a estrutura desse copolímero, onde a gente pode ver aqui proveniente do homopolímero, e aqui a gente vai ter proveniente daquele éter cíclico, uma cadeia com dois átomos de carbono agora e mais o oxigênio.
Uma, uma peculiaridade, né, para chamar a atenção, é que o número de unidades repetitivas pertencentes, né, lá, provenientes do homopolímero é bem superior à adição do copolímero, tá? Adicionar esse outro comonúmero, então, como acontece com os outros polímeros, né, reduz a cristalinidade, porque a capacidade de empacotamento diminui, porque está assim, adicionando um defeito à cadeia, tá? E se tem ligações carbono-carbono que são distribuídas aleatoriamente, né, como a gente consegue ver aqui, né, quando tá olhando fora do dentro do comonúmero, né, a gente vai ter essas estruturas C, essas ligações entre átomos de carbono, tá? Vão aumentar a estabilidade térmica e química, tá? Então, provenientes, né, da parte que a gente considera a parte alifática do monômero. Aqui tem uma figurinha para mostrar em 3D também a representação do polímero e do copolímero, tá? E isso vai mudar bastante, né, as propriedades. A gente já consegue comparar aqui entre o homopolímero e o copolímero que a aproximação das cadeias acaba não sendo tão perfeita, então alterando as características desse material. Uma das coisas que mais vai alterar é o aumento da tenacidade para o copolímero. Então, dependendo da aplicação, onde uma maior resistência e impacto é requerida, é necessária a aplicação do copolímero. Olhando de novo, né, a cadeia polimérica, apesar da gente ter a presença do oxigênio aqui, tem muita presença de carbono e hidrogênio, então isso faz que, comparado com, por exemplo, o PET ou as poliamidas, a interação com as moléculas de água do ambiente ela é muito baixa. Então, não sendo tão necessário secar esse polímero antes do processamento. Eventualmente se pode secar, claro, dependendo se for uma região de 100% de umidade, mas é muito mais fácil de trabalhar quando se compara com PET poliamida. Ele é insolúvel em solventes comuns à temperatura ambiente, o que, dependendo da aplicação, é excelente, então ele é utilizado, como por exemplo, em ambientes onde vai óleo ou vai algum combustível, o poliacetal é ótimo para isso. Agora, no processo de reaproveitamento, já é um pouquinho mais complicado para se conseguir solubilizar esse polímero. Tá? Ele apresenta, então, uma elevada rigidez, uma baixa densidade, uma boa estabilidade dimensional, resistência à corrosão, desgaste e abrasão. Em função de todas essas características, o poliacetal ele é muito adequado para substituir vários metais cerâmicos, tá? Desculpa, vários metais, como por exemplo o bronze e o ferro, tá? Ele tem propriedades características de polímeros semicristalinos de alta massa molar, então ele consegue cristalizar bastante, né, 75%, em função disso aqui tem tantas propriedades mecânicas boas, né? E ele tem uma temperatura de fusão adequada. Não é tão elevada quanto, por exemplo, um PET, uma poliamida, mas ela é não tão baixa quanto uma temperatura do polietileno ou do polipropileno. Ele tem uma conformação molecular similar ao polietileno, sendo lineares, né? Tem uma cadeia flexível e uma estrutura regular com grande tendência à cristalização. Ele vai ter um maior empacotamento, consequentemente maior rigidez e uma temperatura de fusão maior do que a do PE. Qual que vai ser a diferença? PE só tem carbono e hidrogênio. O POM vai apresentar o oxigênio. Então, ali, em determinados momentos, vai ter as interações do tipo dipolo-dipolo, que são maiores do que as interações de London, que são as únicas presentes nas cadeias do polietileno. Tá? A TG não tem valor bem definido e as massas molares de aplicação podem variar de 20.000 a 110.000 gramas por mol. Então, apresenta, né, uma ampla faixa de massa molar onde ele pode ser aplicado. Vai apresentar propriedades semelhantes, então, às poliamidas alifáticas, né, o nylon meia e meia-meia, com algumas vantagens, né, maior resistência à fadiga, maior fluência, maior rigidez e resistente à água, como eu já tinha comentado. No entanto, em ambientes secos, as poliamidas elas são mais tenazes, justamente porque conseguem interagir com as moléculas que estão no ar, enquanto que o poliacetal não consegue. Então, uma maior tenacidade é observado pelas poliamidas nesse sentido.
tá? Então, gerando uma maior resistência ao impacto e à abrasão. Outras características, tá? Ele tem uma alta resistência à tração, compressão e cisalhamento e mantém essas propriedades mesmo em altas temperaturas, então o que amplia também a faixa de aplicação, né, desses polímeros. São rígidos e exibem baixa deformação sob carga. Tem uma alta resistência à fadiga, uma lubrificação natural, resistência à corrosão, né, que eu já pontuei, justamente porque ele tem esse grupo químico pertencente, né, carbono, hidrogênio e um oxigênio ali, faz com que ele seja bem resistente a solventes, tá? A uma ampla faixa de temperatura e à umidade, tá? Tornando eles ideais para peças com absorção de choque. Tem boas propriedades elétricas e praticamente não são afetadas pela variação de umidade no ambiente. E aqui tem algumas aplicações, então, que o poliacetal se encontra. Então, bastante peças técnicas, tá? Como, por exemplo, aqui engrenagens, tá? Aqui a gente pode ver também artefatos que exigem uma maior resistência, né? Com um fator de segurança, né? Principalmente esses aqui são utilizados para podem ser utilizados para mochilas, para cadeiras, né? Enfim, onde precisa, onde algo precisa ficar fixo e precisa resistir a uma determinada força, né? E também é utilizado para alguns brinquedos, né? Alguns brinquedos com maior valor agregado podem ser feitos com poliacetal, que com certeza vão durar mais do que feitos, por exemplo, com PS, tá? Então, gente, era isso, com relação a esses outros dois polímeros de engenharia. Na aula seguinte, a gente vai ver mais dois, tá? Até!